Alguns filhos morrem de vergonha de seu pai. Pode ser o pai que aparece de cueca no portão, o pai que conta piada sem graça no grupo da família, ou o pai que decide dançar em público como se tivesse 17 anos, sendo que ele tem hérnia de disco, 2 joelhos operados e zero noção do ridículo. Mas o problema é mais sério quando o pai, além de inconveniente, é bêbado, criminoso, covarde ou ignorante. Aí o amor dá lugar à vergonha pública, à terapia e aquele olhar de: será que eu fui adotado? Pois é, Lula é esse pai. Um pai pra lá de presente, presente demais, se é que você me entende, para os seus filhos da velha imprensa. Camila Bonfim, Daniela Lima, Leonardo Sakamoto, Miriam Leitão, todos criados com afeto pelo papai Lula. Só que agora eles andam pensando em se declarar órfãos voluntários. Porque o papai, meus amigos, anda se superando na arte de passar vergonha. De fugir do Trump como um ex que ainda tem boleto para pagar, até fazer turismo ideológico com a turma mais sinistra do planeta, o nosso líder anda deixando até a Globo News sem reação. E olha que para fazer jornalista da Globo News criticar o Lula, o vexame tem que ser nível Joyce Hasselman tomando champanhe e fingindo ser rica. E o vexame internacional da vez vai ter bolo, velhinha e censura. Sim, meus amigos, Lula foi à Rússia encontrar a Janja, que já está há uma semana lá, indo ao balé e fazendo compras. Mas além de encontrar sua trocadora de fraldas oficial, Stalinácio também vai comemorar os 80 anos da vitória sobre o nazismo. Justo ele, o presidente da democracia brasileira, vai brindar a liberdade ao lado de Putin. Isso mesmo, Putin, ex-KGB, inimigo jurado da liberdade, fã de Stalin e talvez o único cara no planeta que sonha em ressuscitar a União Soviética e o modo soviético de resolver problemas. Prisão, veneno ou sumiço misterioso. E a lista de convidados da festinha do vovô Vladimir não fica atrás. Xi Jinping, presidente da China, onde liberdade de expressão é mais rara que iPhone em loja oficial. Nicolás Maduro, responsável por transformar a Venezuela num episódio de The Walking Dead. Miguel Díaz-Canel, CEO vitalício de Cuba. E claro, representantes de ex-repúblicas soviéticas e ditaduras africanas. Só gente boa, gente fina, gente livre do senso de humanidade. Nenhum líder de país onde o povo pode ir para a rua, dizer o que pensa, votar de verdade ou comer 3 refeições por dia. Quer dizer, só se contar comer capim pela raiz. Aí sim tem gente que está bem alimentada. Aliás, reza a lenda que o Putin queria chamar Átila, o Uno, Gengis Khan, Calígula e até Fidel Castro. Mas parece que eles já tinham compromissos no inferno. Vamos seguir aqui falando sobre essa viagem de Lula à Rússia e essa agenda especificamente de amanhã, que você viu ali que está toda preparada já em Moscou com todos os simbolismos. Essa agenda de Lula amanhã lá na Rússia é uma das agendas mais condenáveis de 10 entre 10 analistas internacionais que você ouve. Só tem quem defenda só os aliados ideológicos do presidente Lula. Porque o fio da história, não precisa nem entrar em análise ainda, já nos mostra a visão errada e a visão que enfraquece o Brasil e que Lula tem perpetuado. Desde 2022, antes mesmo de ser eleito, Lula deu uma entrevista à revista Time, colocando ali a culpa da guerra também em Zelensky, ou seja, dizendo que se a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha culpa também do país invadido. Ele chegou a dizer o seguinte, só para recuperar, e a gente vê que o fio histórico não vem de gafes de governo, de situações isoladas, vem de um pensamento antes mesmo do Lula 3. Ele disse o seguinte à revista Time, que o ucraniano Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin, que invadiu o seu país.
Além disso, em 2023, já presidente em seu terceiro mandato, Lula disse o seguinte, também colocou a Rússia e a Ucrânia em pé de igualdade como vítimas. Disse que a decisão da guerra foi tomada por dois países. Ou seja, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma decisão que também seria da Ucrânia. Ele foi condenado por essa declaração de forma muito justificada. O que a gente está vendo aí é Lula sentar-se e escolher fazer isso diplomaticamente ao lado de ditadores, de autocratas e, acima de tudo, de Vladimir Putin, um líder da extrema-direita. Como explicar um líder de esquerda como Lula é, um líder de uma democracia ocidental muito relevante, ter escolhido essa agenda para estar ao lado de um russo que ataca a Ucrânia e que é condenado por isso em várias críticas de países sérios, de países da maioria do mundo? Como explicar essa escolha num contexto em que a Ucrânia está sendo destruída, está sendo anexada à força por causa de uma guerra escolhida por Putin e não escolhida pela Ucrânia? Os analistas falam muito que Lula está reescrevendo, ou pelo menos participando implicitamente de uma forma que a Rússia repete muito, que é reescrever a história com suas narrativas. Faz isso em relação à Segunda Guerra Mundial, faz isso em relação à Ucrânia também. A presença de Lula na Rússia fortalece Putin e enfraquece o Brasil. Porque para Putin, que é um mentiroso nato, é um autocrata, é uma pessoa que mata os seus adversários, ter alguém que tem uma visão diferente dele, que tem uma importância mundial, porque é um democrata, é um líder de democracia, é ótimo. Constrói e reforça a sua narrativa em que a Rússia também é vítima numa guerra que já dura mais de 2 anos. Essa escolha de Lula, que vem antes de ele ser eleito e continua sendo um fio cronológico da atuação dele em relação à guerra na Ucrânia, é uma das situações mais vergonhosas para o Brasil, porque coloca em dúvida a expressão dele como um líder de esquerda, a expressão dele como um líder de uma democracia e a expressão completamente equivocada que ele tem de uma guerra, porque uma guerra nunca é uma decisão de 2 países, muito menos do país invadido. Olha só, até a Camila Bonfim, a jornalista que trata o Lula com mais carinho do que a Janja trata o Macron, resolveu dar um puxão de orelha no papai. Tava indo bem até caracterizar Painho como democrata. Não dá para chamar o sujeito que sempre apoiou ditadores mundo afora, até financeiramente através da Odebrecht na Venezuela e BNDES em Cuba, de democrata. Estão fingindo que o amor do Lula por ditadores é um fato novo. E aí vem o momento Black Mirror do vídeo. Camila chama Putin de líder de extrema-direita. Sério? Putin? Extrema-direita? O homem é ex-agente da KGB, da União Soviética, quer reconstruir o Império Vermelho, vive rodeado de comunistas e comanda uma máquina de repressão digna do Stalin. Mas na Globo, ele virou um Trump russo. Olha o líder da extrema-direita aí, Camila. Sempre que o comunismo dá errado, mata minorias, prende gays, censura a imprensa, faz o povo passar fome, os jornalistas da Globo dão um jeitinho. Ah, isso não é mais comunismo, virou extrema-direita. Barroso já fez dessas e virou piada. Me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. Putin, um líder da extrema-direita. Alguém ainda não entende porque a imprensa brasileira é tão execrada e descredibilizada. Veja uma coerência. Se chamam Maduro e agora Putin de extrema-direita, e estes são considerados aliados por Lula, então o Lula é extrema-direita também, né? Será que a Camila vai dizer também que Cuba e Venezuela são seguidores de Churchill? Que o pessoal do Foro de São Paulo é assinante da Revista Oeste? Não, né, Camila? Para. Tá feio. Tá desesperado. Tá com vergonha. Porque no fundo, ela sabe. Ela sente. O papai Lula tá metendo os pés pelas mãos. E como todo filho envergonhado, ela tenta se distanciar. Olha, eu amo papai, mas esses amiguinhos aí são coisa da extrema-direita, viu? Só que o povo não é idiota.
Putin financia regimes comunistas na América Latina, Cuba, Venezuela, Bolívia e o Brasil do Lula. Lula está em Moscou para comemorar o imperialismo comunista e beijar a mão do Putin e do Xi Jinping, seus donos. Se o Lula fosse um democrata de verdade, ele estaria em Londres ou em Paris para comemorar os 80 anos da capitulação nazista às democracias ocidentais. Aliás, se Putin fosse mesmo de extrema direita, Lula estaria fugindo dele, como ele está fugindo do Trump. E isso rendeu até deboche dos jornalistas do UOL. É só trazer essa notícia que acabou de cair, está na nossa página também, do Lula falando sobre Trump. Trump não falou comigo e também não tive interesse em falar com ele. O presidente Lula concedeu uma entrevista agora pela manhã à revista norte-americana, The New Yorker, em que ele reforça que não haverá reciprocidade nas tarifas impostas pelo governo Donald Trump, mas que antes tentará resolver o assunto por via diplomática. Ele diz que haverá reciprocidade, eu falei não haverá, né? Haverá reciprocidade. Disse Lula, abre aspas, haverá reciprocidade, mas antes de haver reciprocidade, queremos mostrar aos Estados Unidos o que 200 anos de relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos representam. Foi o que afirmou Lula à publicação. Lula disse ainda que não falou com Trump, mas que o fará se houver algum problema. Ele falou, olha, se como representante do Estado norte-americano ele quiser falar com Lula, representante do Estado brasileiro, eu falarei com ele tranquilamente. Mas, até agora, não tive nenhum interesse também em falar com ele. Se algum dia eu tiver algum problema e precisar ligar para ele, eu ligarei. Já não é hora de ligar, ô Jamil, ou não? Ainda não tem nenhum problema para ligar. Como é que você vê essa declaração aí de Lula? Trump não falou comigo, mas eu também não quis falar com ele. Olha, os presidentes não se falaram, mas obviamente a relação entre os dois países ela continua. Tivemos aí, por exemplo, na semana passada, ainda nessa semana, o Haddad com o secretário do Tesouro americano na Califórnia. Então, obviamente, os governos estão se falando. O próprio Mauro Vieira teve, se eu não me engano, 2 conversas com o representante de comércio dos Estados Unidos. Agora, dito isso, é muito pouco. É muito pouco para vamos dizer assim, 2 dos principais países do hemisfério ocidental. O governo Trump ainda não designou um embaixador para o Brasil. Isso também é um sinal preocupante. É também preocupante o fato de que talvez tenha levado mais tempo do que se esperava para a embaixada brasileira em Washington conseguir canais reais de comunicação com com a própria Casa Branca, não só com os ministérios, mas com a Casa Branca. Ou seja, não é uma relação fluida. Não é uma relação que existia, por exemplo, no governo Biden, muito pelo contrário. Então, há, obviamente, um problema sério nessa comunicação. São vários os presidentes que, obviamente, já falaram, mas do lado do Brasil há um posicionamento, eu diria, muito claro. Também precisa haver um interesse americano. E, acima de tudo, precisa ter o que falar, né? Aparentemente, neste momento, não existe, por exemplo, uma pauta positiva. Não vejo uma pauta positiva neste momento, uma agenda positiva entre os dois países. A Polícia Federal até esteve aqui há 2 semanas e assinou um acordo para a troca de informações, etc., com as autoridades americanas. Mas é muito pouco, obviamente, para justificar ou uma ida presidencial ou qualquer outro. Agora, o que está por trás, obviamente, de toda a preocupação no Palácio Planalto é o que será o comportamento do governo americano em 2026 nas eleições no Brasil. Isso, obviamente, está na cabeça de todo mundo no Brasil. Se tiver algum problema e precisar ligar, eu ligarei. É difícil ele atender. Nem a blogueira conteve o riso na leitura da matéria. Ou seja, quem é Lula na fila do pão no cenário geopolítico? Primeiro, eu gostaria de saber se o Lula sabe o que é reciprocidade. Mano, o Lula não sabe nem pronunciar reciprocidade. Reciprocidade, reciprocidade, recantocidade, periquitocidade.
Meu Deus, até os jornalistas do UOL, os defensores oficiais da democracia progressista, não conseguiram segurar o riso. É o tipo de situação em que o filho vê o pai mentindo descaradamente para o vizinho e, em vez de defender, solta aquela risadinha nervosa de quem queria virar poeira. Um velho caquético com comportamento infantil. Meu Deus! Ah, eu não procurei o Trump porque ele também não me procurou. Amigo, isso é a formiga dizendo que ignorou o elefante. O elefante, que por sinal parece estar bem interessado em pisar na formiga, de coturno 45 bico largo, se possível. Lula tá fugindo de Trump como o cachorro que fez cocô no tapete e foge do dono. Olha para baixo, faz cara de coitado e torce para não vir um tapa com um Havaianas top. E o pior é ele tentando posar de valentão. Eu não quero falar com o Trump. Tá bom, Lula. E o Tiririca também não quis conhecer a Angelina Jolie. Foi ele que não quis. No fim das contas, Lula é isso, um pai que envergonha os filhos. Foge dos cobradores, bate nos fracos e se junta com picareta. Um seu Madruga geopolítico, sem o carisma. E os filhos, jornalistas, militantes, assessores, já estão rindo de nervoso, negando parentesco e torcendo para sair logo de casa. O problema é que eles precisam da mesada do papai. E que, até lá, o vexame é internacional. Quem fica órfão é o Brasil. The hell is going on in Brazil? Lula is a effing joke. The guy steals, smiles, and people still clap for him. It's unbelievable. Brazil has everything to be a great country, but it's stuck with a corrupt clown running the show. You call that leadership bullshit. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.